Vamos começar o nosso programa Intervenção. É um programa que se trata de um recorte cultural. Nós abordamos temas da literatura, do cinema, da música e outras balbúrdias. Então vamos começar, Pedro. Vamos começar com literatura. Olha quem entrou aí, Giovana Gabriela, nossa ex-aluna. Seja bem-vinda, minha querida. E o Fábio Silva fazendo uma menção ao PC Silva, dizendo que o trabalho dele é belíssimo. É incrível. E é deveras. E é deveras. Pedro e vocês que nos acompanham, sejam todos bem-vindos. Vamos então ao elemento da primeira pauta. Na pauta, o que temos agora é literatura. O que é que você leu esta semana? O que é que eu li esta semana? Você quer começar, meu querido? Posso começar. Então comece, meu querido. Vamos começar com literatura, né? Na verdade, esse livro que eu vou trazer hoje, eu não li essa semana, faz um bom tempo que eu li esse livro. Eu fui meio que obrigado. Eu adoro, Helder, ler algo porque tem um trabalho que eu faço com essa leitura, né? E um colega meu de João Pessoa me pediu para eu fazer um trabalho para uma moça em Portugal sobre Nietzsche, né? Porque ela não estava conseguindo desenvolver o trabalho. E aí eu disse, olha, eu acho isso antiético, tá? Eu nunca faria um trabalho para uma pessoa, né, apresentar, porque a pessoa não está conseguindo, e você vem me pedir isso é errado, isso é antiético, eu não aceito de forma alguma, né? E aí ele disse, olha, ela está pagando R$400. Então eu disse, então eu faço, numa boa, eu acho que não tem nada de errado em você ajudar alguém, né? E aí, o trabalho era sobre este livro aqui, Helder Eric, né? O trabalho era sobre o livro O Nascimento da Tragédia do Senhor Friedrich Nietzsche, ok? É um dos primeiros livros, se não o primeiro livro do Nietzsche, né? E é esse livro, Helder, que eu vou mostrar para vocês aqui, né? É um livro incrível. Por quê? Né? E vê só, eu fazendo isso, um mercenário, né? Um mercenário da literatura, um mercenário da filosofia, mas eu acabei me apaixonando pela temática que tem nesse livro. Por quê? Porque neste livro, Nietzsche vai fazer uma análise sobre a arte. Tá? Ele vai fazer uma análise sobre a tragédia grega. E você sabe, Helder, como bom professor de literatura que você é, que a tragédia grega, a gente tem hoje essa divisão, né? E é uma divisão clássica do teatro, tragédia e comédia, né? Só que a comédia não era necessariamente algo para rir, né? A comédia era uma sátira, era uma crítica política. E a tragédia, e isso Nietzsche vai trazer nesse livro aqui, O Nascimento da Tragédia, e vai trazer também, Aristóteles traz também isso, né? Que a tragédia ela é um tipo de remédio à catarse que você sente quando você assiste algo, quando você lê algo, quando você ouve uma música, como eu ouvi o disco do PC Silva essa semana, e foi catártico para mim, porque você chega num ponto em que você se encontra. Ali, aquela obra de arte é um espelho para você, para os seus sentimentos, para as suas angústias, né? E através disso você se cura. A catarse é uma cura. Aristóteles já colocava isso. E Nietzsche faz uma análise disso aí, né? Eu trouxe duas citações aqui para falar sobre esse livro, porque o que eu quero retirar desse livro é o seguinte: Nietzsche dizia, né, nesse livro, grande Carla, um beijo, que o espírito da arte, veja que coisa linda, ele tem dois polos, né? Existe o espírito apolíneo, que vem de Apolo, do deus Apolo, né? É o deus do sol, é o deus da harmonia, né? Que Nietzsche vai ligar com a escultura. E existe na arte o espírito dionisíaco, que vem de Dionísio, né? O deus do vinho, o deus da música, da exuberância, né? O deus da fecundidade, da fantasia, o deus dos instintos, né? E Nietzsche vai dizer o seguinte, olha, a tragédia grega é bela porque ela junta
essa harmonia apolínea com vamos dizer, com esse instinto dionisíaco. Então, é a mistura de Dionísio com Apolo que faz uma boa tragédia. Embora Nietzsche vai depois optar por Dionísio. Nietzsche vai querer ter um espírito dionisíaco, meu querido Hélio. Dionisíaco, né? E Nietzsche vai fazer uma denúncia, né? Nietzsche vai dizer que Sócrates vai perverter, né? Vai fazer uma perversão desse espírito da tragédia, tentando implantar, e essa tradição vem até hoje, a racionalidade, tentando implantar essa maneira racional e tentando abafar os instintos humanos. A gente sabe, meu querido Helder Eric, o que acontece quando a gente abafa nossos instintos. Não preciso entrar em detalhes aqui, né? Nietzsche, no Nascimento da Tragédia, diz o seguinte: as duas divindades protetoras da arte, Apolo e Dionísio, nos sugerem que o mundo grego existe um contraste prodigioso na origem e nos fins, entre a arte do escultor. Ele dizia que Apolo é a escultura, é a perfeição, né? A arte do escultor, ou arte apolínea, e a arte não escultural da música. Ele coloca a música como algo rebelde, Helder. A música é uma arte dionisíaca, onde você expõe os seus instintos, onde você expõe os seus desejos, Helder. A música é uma perversão, né? E aí ele diz: a arte não escultural da música, a arte de Dionísio. Esses dois instintos, tão diferentes, caminham lado a lado, mas frequentemente num estado de conflito aberto. E eu gosto de trazer essa análise da arte para a análise da nossa alma. Nós, eu, você e todos os que estão assistindo aqui, a nossa alma vive num conflito aberto, numa tensão aberta entre o nosso lado apolíneo, racional, harmônico, e o nosso lado dionisíaco, instintivo, exuberante, musical, né? É o equilíbrio entre esses dois que faz um grande ser humano. Embora Nietzsche, e eu também gosto disso, tenha essa tendência a sermos mais dionisíacos. Então ele diz: esses dois instintos tão diferentes caminham lado a lado, mas frequentemente num estado de conflito aberto, excitando-se mutuamente a criações novas e mais vigorosas, a fim de perpetuar entre eles esse conflito dos contrários que recobre em aparência apenas o nome da arte que lhes é comum. Isso é uma primeira intervenção. E para não me estender muito, mas eu queria falar bem mais sobre isso, existe uma outra citação que diz o seguinte: Apolo, e eu queria perguntar a vocês aí, vocês são mais Apolo ou mais Dionísio, né? Eu responderia aqui de pronto, Helder. Eu estou inclinado a Dionísio, né? Quero registrar aqui a presença de Mário Rodrigues, um grande dionisíaco, um dos caras mais dionisíacos que eu conheço na face da Terra. Diga aí, Helder, antes que eu conclua. Bem-vindo, Mário. Bem-vindo, Marcele. Clério, bem-vindo. Carly, Rosane, bem-vinda, querida. Ô, Pedro, tem uma pergunta aqui do Clécio Pegasus sobre a sua fala sobre dionisíaco, né? Dionísio. Ele diz assim: a busca pelo dionisíaco não é mais uma forma de performance? As pessoas fingem que se abrem ao desejo, mas buscam, no fundo, controlar e domesticar tudo. O que você diria? O que é que eu diria? E me utilizando de Nietzsche aqui, né? Eu diria o seguinte: é como Nietzsche está dizendo, é um conflito aberto, onde ambas as formas de pensar e de sentir se excitam mutuamente. Então, não é que haja uma busca, né? Você não se determina: eu sou dionisíaco, eu sou apolíneo. Essa busca, esse conflito existe em nós,
Mas a gente entende, toda vez que você dá voz aos seus instintos, você está sendo dionisíaco. Toda vez que você dá voz à sua racionalidade, você está sendo apolíneo. Então, existem momentos em que a gente é apolíneo, existem momentos em que a gente é dionisíaco. Nietzsche diz que a tragédia grega era impressionante porque harmonizava esses dois aspectos, né? Só para terminar aqui o nosso comentário. Então, ele diz, e perguntando às pessoas, eu sei que o professor Mário Rodrigues é dionisíaco, e ele não adianta dizer o contrário. Mas diz o seguinte aqui, Apolo representa o lado luminoso da existência. O impulso para gerar as formas puras, a majestade dos traços, a precisão das linhas e limites, a nobreza da figura. Olha isso, Elton. Ele é o Deus do princípio da individuação, da sobriedade, da temperança, da justa medida. O Deus do sonho e das belas visões. Dionísio, por sua vez, simboliza um fundo tenebroso e informe, a desmedida, a destruição de toda figura determinada e a transgressão de todos os limites. O êxtase, a embriaguez. Apolo é o patrono das artes figurativas. Dionísio é o deus da música. Você é apolíneo ou dionisíaco, meu querido? Leia Dionisíaco. O Nascimento da Tragédia, de Friedrich Nietzsche. Que bom. E quero dedicar esse programa aqui à PC Silva e que tudo esteja bem e seja maravilhoso. E vamos em frente. Qual é a sua dica, meu querido? Agora eu assumo aqui os comentários. E dizer aí ao professor Mário que o PC Silva está aqui na nossa live, hein? E que a live de vocês dois está sendo muito esperada. Aguardada. Muito bem, Pedro. Hoje eu vou falar em literatura sobre uma pessoa que admiro muito. Primeiro, eu admiro porque eu o conheci sendo jovem. Nós éramos jovens. Então, eu admirava como jovem, a pessoa boa que ele era, o bom caráter, a alma humana que ele era. E aí, depois eu passei a admirar o professor, o profissional, o coordenador, né? O homem de trabalho, o pai, o esposo que ele é. E, claro, desde sempre, o admirei como poeta. E é como poeta que eu quero trazer agora o Adelmo Camilo. Adelmo Camilo. Que vai Grande estar Adelmo Camilo. Vai estar com a gente. Que em 2007 publicou esse belíssimo livro chamado Cão Maleomem. Prestem atenção ao título desse livro, porque ele já é provocativo. Cão Maleomem. Está aqui o livro do Adelmo Camilo. Vocês podem adquirir o livro do Adelmo. Ele tem o Instagram, digita lá, Adelmo Camilo. Você vai encontrar o Adelmo Camilo. Você vai encontrar este livro belíssimo de 2007. Só fazendo uma pequena reflexão sobre o título. Olha a Clébia falando aí. Adelmo é meu amigo de infância. E é uma criatura de alma boa. E é um grande poeta. O título do livro, meus amigos, prestem atenção. O título é Cão, Mal e Homem. Cão, Mal e Homem. Este livro fala, olha o que a capa traz aqui, o desespero humano. O livro fala e traz o homem numa condição extremamente trágica. O homem, ele é um cão abandonado. Prestem atenção e percebam como é triste a imagem de um animal de estimação, porém abandonado. Sobretudo um cão abandonado. Não foi a gente encontra pelas ruas um cão abandonado. A tristeza que não dá. Não é só um cão que está abandonado, que está sem dono. Ele está sem dono, abandonado no frio, com fome, com sarna, com pulgas, e sem perspectiva, e sem esperança, e doente, e com a morte se aproximando. Pois o Adelmo coloca o homem na condição de um cão abandonado, de um homem abandonado, de uma criatura que perdeu as estribeiras, tá certo?
E aí, falar desse Adelmo é falar de um amigo que eu conheço desde os tempos da Sociedade dos Poetas Vivos. Olha o Janduí colocando. Vê aí, Pedro, Janduí. Janduí coloca: o tempo é uma arapuca camuflada de destino, de Adelmo Camilo. Salve, Adelmo salve o Camilo. tempo e o destino de Adelmo. Adelmo é um grande Salve, poeta. Adelmo Camilo. É um grande poeta que começou a ser germinado em 1999. Ele ainda adolescente, ou pré-adolescente, que ele é muito jovem. Na Sociedade dos Poetas Vivos, João Cabral de Melo Neto, coordenado pelo professor Eliel, a quem eu mando um beijo e um abraço. Grande professor Eliel. Então, em 99, no Colégio João da Mata, escola periférica, escola do governo, escola Pública, Dom João da Mata. que nós devemos defender. Pública. Sim, sim, escola pública. Escola pública. Então, existia uma sociedade de jovens que gostavam de literatura, né? Jovens que estavam fazendo o ensino médio e que se reuniam todo domingo para declamar e mostrar suas produções literárias. Dentre esses jovens estava o Adelmo Camilo. E eu tive a honra de conviver com o Adelmo. Adelmo, Pedro, então, ele é fruto de uma geração, né? A geração da Sociedade dos Poetas Vivos. Aquela geração de 99, 2000, tá certo? E aí o Adelmo se transformou neste grande homem, neste grande profissional e neste grande poeta. O que é que eu quero destacar, sobretudo, no belíssimo e forte, é importante que se diga isso, no forte livro do Adelmo Camilo, é o poder de concisão. Se tem uma coisa que eu admiro nos poetas, é o poder de concisão, é o poder de simplificar. Tá entendendo? É falar muito com uma poesia curta, com os chamados poemas pílulas. Tá entendendo? E o Adelmo, graças aos deuses da poesia, o Adelmo não foi por um caminho que eu detesto. A Dionísio. Que tem muitos poetas, Pedro, que fazem uma poesia com um tipo de malabarismo, sabe? Um tipo de firula, um tipo de drible no leitor, que na verdade são artifícios que nada dizem, sabe? São só chiliques literários. E o Adelmo Camilo não foi por esse caminho. Ele foi pelo caminho da concisão, da precisão e da poesia pura. Da poesia pura. E aí eu vou ler aqui para vocês 5 poemas do Adelmo Camilo. 5 poemas do Adelmo Camilo, que inclusive vai nos deixar 2 livros para sorteio. Sorteamos um livro hoje e sorteamos outro livro na semana que vem, tá certo? E aí, Pedro, quebre a cabeça você para ver uma forma de sortearmos esse livro. Tá com você. Vamos às poesias do Adelmo Camilo. O primeiro poema se chama Fragmento. Atentem para a beleza deste poeta. Ele diz assim: a história diz o tempo passado, mas o tempo presente não tem toda a história passada. Na vida, eu passo, mas fico incompleto. Perceba como ele trata o ser humano. Não vou interpretar, você vai interpretar quando você estiver com o livro. Currículo vitae, do jovem Adelmo. Ele diz: dados importantes, 2 pontos. Preparados para o mercado de trabalho e sem espaço de tempo para a vida. Perceba a crítica. Terceiro poema. Análise de uns 10 cursos. Vou repetir o título porque ele costuma brincar com o título, brincar com palavras, emendar uma palavra na outra, artifício de poeta. Ele diz: análise de uns 10 cursos. E dedica ao mestre sem carinho. Por que será essa rebeldia? Ao mestre sem carinho. Aí ele diz: tem doutorado, é PhDeus, e cospe nos discípulos a saliva que não tem. Ei, perfeito. 4º poema, do descanso.
Como se fosse um tratado filosófico do descanso. Aí ele diz: curta as férias curtas. Curtas férias. Curta. Férias curtas. Curta. Quinto e último poema dessa minha pequena antologia sobre o monstro literário que é o Adelmo. O título é Depois da Paquera, que é um dos poemas mais belos que eu já li. Depois da Paquera. Prestem atenção, meus queridos. Ele diz assim: tua olhada, que era virgem, hoje é mãe da menina dos olhos meus. Merece que eu repita para que fique na sua cabeça. Depois da paquera, tua olhada, que era virgem, hoje é mãe da menina dos olhos meus. Que coisa linda. Que brinde a vida, que brinde a esposa, que brinde a filha, né? Lindo, lindo. Bem, Adelmo Camilo... Deus, Joana tá dizendo, né? PH Deus é foda, porque essa galera que tem doutorado acha que é a porra de um Deus. É justamente isso, Pedro. Tem uma coisa que eu gosto, são das pessoas humildes. Eu gosto de pessoas humildes. Eu não estou querendo dizer que eu desprezo o conhecimento. Eu não estou querendo dizer que eu não gosto de pessoas inteligentes. Não, eu gosto. Agora, quando você usa a inteligência para diminuir, para se elevar ao nível de Deus, e vocês são meus servos, tá entendendo? Por isso que eu gosto das pessoas humildes. E por falar em humildade, Adelmo é dessas criaturas humildes. E é por isso que Adelmo vai longe. E é por isso que Adelmo é uma grande criatura. Então tá aqui o livro, ó. Olha aí os aplausos para você, Adelmo, meu querido. Você merece isso e muito mais. Cão mal é homem. Aí vamos lá, né? Só para finalizar, né? Então o homem é cão, o homem é mau. E homem quer dizer que ele está na condição de cão abandonado, que está na condição de sofrer o mal de estar no mundo, e está nessa condição de homem que se constrói. Não é o homem finito, é o homem que se constrói. Ó, tem alguém aqui, deixa eu ver. Daniel Leite diz assim: sou professor de língua portuguesa e, sinceramente, eu tenho um certo receio ao me dirigir aos professores universitários. Pronto, Daniel. É justamente isso. A arrogância, né? A arrogância do saber ou do suposto saber, né? Muito bem. Pedrão, na pauta agora é filme. Já que tu começasses, vai, segue adiante. Só fazendo um adendo, essa questão do PH Deus de Adelmo, né, que é perfeita essa expressão. Eu tenho a sorte de conviver com... Eu faço doutorado e os meus professores, minha orientadora, né, Catarina Nive, que eu faço questão de citar, Jamerson, né, que é o marido dela. Essa galera é pós-doutor, né? Quero citar aqui Alexandre, né, que é um imenso... André, um dos maiores especialistas em Hegel. Meu amigo, se você entende a filosofia de Hegel, você é um PH Deus, pô. Porque Hegel é difícil, né? E esses caras são pós-doutor, Helder, e não fazem questão. Só que tem muita gente aí que faz a merda de uma graduação e quer ser chamado de doutor. Brasil, melhora! Aprenda a ser humilde, caçamba. Tu só tem graduação. E faz mais questão de ser chamado de doutor do que pós-doutores. Eu não consigo compreender isso, sabe? Mas eu tenho muita sorte de ter estudado e estudar com professores que eu considero extraterrestres. Os caras têm conhecimento demais. E me ajudaram muito. Um beijo aos meus professores. Helder, todo mundo que está nos assistindo aqui, eu faço um pedido. Sejam os fãs dos seus professores, quando eles merecem, é claro. Vamos para cinema, né? Vamos cinema. Helder, eu vou repetir um filme. Eu vou repetir um filme aqui, que eu já falei. Por quê? Porque eu ainda estou na viagem de Dionísio e de Apolo. Né? Eu estou na viagem de Dionísio e de Apolo. Nessa dicotomia que a gente tem dentro de nós, que o ideal é que a gente equilibre, né?
o que é dionisíaco e o que é apolíneo. E eu também peguei esse filme para mostrar um pouco sobre como é também ruim quando você se dá demais a um dos lados, né? Quando é ruim quando você se dá a um dos lados. Eu quero repetir. E por que eu vou repetir o filme? Porque eu quero fazer um apelo às pessoas, né? Olhem, a releitura é a melhor coisa que existe na face da Terra. Eu li, por exemplo, meu querido Aldo, um beijo no seu coração. Um beijo para a Daiane, um beijo para Tiago, um beijo para todos. Deixa eu falar um negócio para tu, Eder. Eu li todos os teus livros, menos, né, O Menino Mais Estranho do Mundo, há muito tempo atrás. Mas quando eu fui ler agora, bicho, agora, depois que o tempo matura, foi outro Helder que eu encontrei ali. Foi outro poeta que eu encontrei ali. Então, a leitura é muito importante, cara. A releitura é muito importante, né? E eu queria que vocês fizessem a releitura deste filme aqui. O Cisne Negro. E por que eu estou trazendo isso? Tanto para fazer a releitura, quanto para alertar novamente para o fato de que todos nós, seres humanos, lembrando o que Nietzsche diz no Nascimento da Tragédia, que esse espírito é o espírito da tragédia grega, do teatro grego. Mas eu estou trazendo para uma análise do ser humano. Nós temos o nosso lado dionisíaco, nós temos o nosso lado apolíneo. E o filme Cisne Negro, que eu recomendo que vocês revejam, quem já viu, ou vejam quem não viu, é exatamente a história de uma pessoa que desperta em si dois lados. E eu não quero falar absolutamente desse filme, que tem a impressionante Natalie Portman, numa atuação assim incrível, né? Mas que ela, em busca da perfeição, olha que coisa incrível, em busca de retratar uma tragédia, e no caso é o Lago do Cisne, né, do Tchaikovsky, né? Ela vai ter, durante todo o filme, todo o desenrolar da trama, ela vai ter um conflito entre o eu dela, apolíneo, que não quer se entregar com tudo àquela arte, e o eu dela, dionisíaco, que se entrega com tudo, que dá vida, né? Incrível é porque Nietzsche diz que a arte apolínea é a música, né? E a dança. Helder, Nietzsche diz que a arte apolínea é a música e a dança. Olha esse filme como tem tudo a ver. Então é o filme que eu queria indicar para vocês, e ainda dizendo, citando o Ashley Woodward, que é um estudioso de Nietzsche. Ele tem um livro chamado Nietzscheanismo, né? E ele diz assim, Nietzsche, e aqui eu quero que vocês pensem no Cisne Negro, no conflito que ela vive a partir da dicotomia Apolo-Dionísio. Tá? Apolo-Dionísio. E ele diz, Nietzsche argumenta que a tragédia combina dois tipos de estética, que são usualmente mantidos em separado nas outras artes, o apolíneo e o dionisíaco. Apolo é o deus da beleza. Nietzsche o associava ao sonho, harmonia, forma e artes plásticas. Coloquem aqui essa beleza como o cisne branco, né? O cisne branco, né? Nietzsche o associava ao sonho, à harmonia, forma e arte plástica. Dionísio é o deus do vinho. Senhores, Dionísio é o deus do vinho. Tá? Nietzsche o associava à intoxicação, desarmonia, ausência de forma, sublimidade e música. A Natalie Portman, quando ela encarna, quando ela se entrega, ela é dionisíaca. A Natalie Portman, quando tem medo, quando quer fazer perfeitinho, harmonioso, ela é apolínea. O professor dela, o diretor dela,
faz com que ela seja dionisíaca. E o final é o mais belo dos belos. Assistam o Cisne Negro. Essa é a minha dica de hoje, meu querido. Sempre em cima da dicotomia Apolo-Dionísio. Viva Dionísio! Viva Dionísio! E aí fica o convite de Pedro para a gente revisitar esse filme aí, Cisne Negro. Beleza, Pedro. Pedro, a minha produção cinematográfica desta semana é uma série. E é uma série que me fez cair do cavalo, que é uma coisa que eu adoro. Helder, adoro ser surpreendido. Eu adoro dizer uma coisa e depois ter que voltar atrás. Eu adoro desconfiar, eu sou muito desconfiado, sobretudo quando uma coisa faz sucesso e está na moda, eu fico com o pé atrás, porque eu gosto de vasculhar escombros e descobrir coisas que ninguém descobriu. E aí, quando é uma coisa que está muito na prateleira, que todo mundo viu, eu fico com uma desconfiança incrível. Eu já disse isso aqui em outras lives, já disse que estava até tentando trabalhar isso em mim, né? Essa desconfiança. E aí, Pedro, venho hoje falar sobre uma série que me conquistou. Que me conquistou e que eu resisti ao máximo. A série, meu querido, é essa daqui, ó. O sucesso. Stranger Things. Stranger Things. Grande série, hein? Grande série. Mas por que é que ela me conquistou? Primeiro que ela é esse produto americano, que vicia, que pega, que te prende. Sim, tá entendendo? Mas tem uma coisa sentimental nesta série. A mim tem uma coisa sentimental. Que é o quê, Pedro? É a década de 80, meu querido. A década de 80, a década em que fomos crianças. A década em que crescemos. Não sei se dá para ver aqui já no cartaz, esses garotos aqui, ó, os personagens principais, numa menção aos caça-fantasmas. Porque tinha esse desenho, Os Caças-Fantasmas. Porque teve o filme Os Caças-Fantasmas, né? E aí também tem uma questão da moda, a moda dos anos 80, né? A vestimenta dos anos 80. Então tem tudo isso, tem uma questão sentimental, tem um capital nostálgico. A série tem um capital nostálgico. Muitas vezes eu me pego, não é nem prestando atenção à trama, mas é prestando atenção a um tipo de música de época que eles estão ouvindo, a roupa que eles estão usando, o cabelo que eles estão usando, que está na moda. Tá entendendo? É todo esse meu apreço à década de 90. Só que também a série Stranger Things, eu vou falar uma expressão que talvez não seja mais adequada, mas lá vai. Ressuscitou uma atriz chamada Winona Ryder. Winona Ryder. Que era uma atriz que fez sim o seu sucesso na década de 80 para 90. Drácula. E fez o Edward Mãos de Tesoura. E tem um filme que eu gosto muito, que é Outono em Nova York, Winona Ryder. Só que até então, Pedro, eu tinha a Winona como uma atriz bonita, muito bonita, de uma beleza angelical. Não é uma beleza sensual, não é uma beleza que desperta o erotismo. Eu a tinha na condição de uma mulher muito bonita, como se fosse um anjo, sabe, uma joia. Só que a série trouxe uma Winona Ryder amadurecida, hoje ela tem 48 anos, então eu assisto a Winona e ela não é mais, quer dizer, eu não estou falando assim, ela não é mais aquele símbolo de beleza que eu tinha, ela continua bela, ela envelheceu muito bela, mas quando eu não assisto para ver a mulher bonita, eu assisto para ver a grande atriz que ela é e que eu não tinha percebido. E que talvez o mundo não tivesse percebido apenas a beleza, mas não a grande atriz capaz de fazer um papel trágico. Ela é uma mãe e o filho está desaparecido e ela encarna literalmente a postura de uma mãe à procura de um filho, beirando a loucura. Quando eu digo que a série ressuscitou a Winona,
É porque houve uma época em que a Winona, ela foi presa. Ela foi presa porque ela estava numa loja e ela estava roubando. E muito se discutiu, né, essa postura dela, né? E ela disse que era cleptomaníaca, que era uma doença e tal. E o que se discutiu é, então rico, quando rouba, é cleptomaníaco. O pobre é o safado, é o vagabundo, né? É o ladrão que não presta. Muito se discutiu isso. Mas, enfim. E aí a Winona, ela foi meio que escanteada depois dessas polêmicas. E agora a série traz uma mulher madura, 48 anos atualmente, e uma grande atriz, Pedro, uma grande atriz. Repito, ela continua bonita, ela continua bela, mas não é isso que eu estou olhando. É a grande atriz que ela é. Mas não é só ela, a Winona Ryder, que é uma grande atriz. E aí eu quero mostrar que a série traz garotos, né? E são garotos que estão trabalhando divinamente, Pedro. Esse garoto aqui, ó, ele se chama Noah Schnapp. Noah Schnapp. Que grande ator. Ele tem apenas 15 anos. Mas você percebe que ele já tem uma carga dramática, uma carga emocional. Agora, na minha concepção, a grande estrela desta série é esta garota, Pedro. Esta garota aqui, ó. O nome dela é Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown. Olha a expressão dessa garota. Essa garota, ela tem o poder de interpretar apenas com os olhos. Ela não precisa falar nada com os olhos. Talvez alguém possa achar que eu estou exagerando, porque a série Stranger Things é uma série para todo mundo, mas sobretudo direcionada a um público mais jovem. E a gente costuma olhar o jovem com desconfiança. Mas eu lanço minhas apostas nesses dois jovens aqui, neste rapaz, no Noah, e na Millie. Jogo minhas apostas. Sei que a série é uma série direcionada a um público mais jovem, olhamos com desconfiança, mas vocês vão ouvir muito falar sobre esses dois atores ainda no futuro, como dois grandes atores. E aí, meu querido, mas não falo para não estar revelando, para não estar passando spoiler, mas só uma coisinha, né? A série fala sobre o mundo invertido. Mundo invertido. Então você está num mundo onde tudo funciona e tudo é claro. Aí no outro mundo não só não funciona, como é escuro. Entendeu? Então, no outro mundo é um mundo sombrio, um mundo do errado. Tá entendendo? Mundos invertidos. O que nos sugere a ideia do mundo paralelo, né? A possibilidade do mundo paralelo. Quem está falando com vocês é um Helder que está na live com Pedro. Mas pode existir um Helder que não entrou na live, ou que a conexão caiu. Mundos paralelos. O filme, a série, brinca muito com isso. É uma série que me prendeu. Louvou a série Stranger Things. Tá contigo agora, e agora é música, meu querido. É música. Música. E aí eu queria, Helder, antes de comentar a música, né, falar um pouco sobre música hoje, dizer que vou comentar um disco que me tocou profundamente, né? Um disco que eu não quero falar no passado não, porque eu continuo, né, ouvindo esse disco. Esse disco tem mexido comigo. Eu não quero falar muito desse disco, porque é o disco do PC Silva, né? É o disco do PC Silva. O disco se chama Amor. Vê que coisa incrível. O disco se chama Amor, Saudade e Tempo. Cara, isso aqui é uma triangulação que você faz qualquer tipo de associação entre essas três palavras. São três palavras que se complementam, né? Eu quero mostrar bem esse disco aqui e, ao mesmo tempo, Helder, eu não quero falar muito desse disco porque eu quero ver muito Mário Rodrigues falando desse disco, né? Mário falou com a gente essa semana, né, a gente já estava planejando
Infelizmente, o PC Silvi está com a gente hoje aqui e não pôde. E Mário, eu tenho certeza que Mário, como está falando muito desse disco, é óbvio que ele está ouvindo muito, né? Como o Mário está dizendo que vai comprar até o vinil, e você sabe, Elder, que Mário, para colocar a mão no bolso, você sabe como é. Não é brincadeira. E PC Silva, com esse disco, vai fazer Mário comprar o vinil, né? E eu não quero falar muito sobre o disco. Eu quero falar algumas coisas que me impactaram, né? Kleber está dizendo aqui que, né, sem condição de dizer alguma coisa desse disco, de fato, Kleber, né? Vou deixar essa batata quente para Mário, quando for fazer a live com o PC. E assim, eu quero destacar 3 coisas desse disco, né? Eu quero destacar o piano, que tem nesse disco. Eu quero destacar o violoncelo que tem nesse disco. E eu quero destacar, Helder, a poesia dionisíaca que tem nesse disco, né? E que depois, quando o PC estiver por aqui, isso vai poder ser mais desenvolvido. Então, minha gente, eu quero que vocês ouçam muito. Tem no Spotify, tem no Deezer, tem no YouTube, tem no Amazon Music, tá? Amor, Saudade e Tempo, né? É aquele disco que não tem uma ou outra música que te agrada. É um disco que tem muitas músicas que te agradam, né? E eu fiz outra vez um vídeo, em outra oportunidade, eu fiz um vídeo falando da Luzilá, né? E a chave de leitura que eu utilizei, Helder, para explicar aquele livro da Luzilá que eu acho perfeito, que é muito além do corpo, era uma premissa de Lacan, né? Uma premissa lacaniana de que não existe relação sexual. Veja bem, meu querido, o que eu estou dizendo. Lacan estava dizendo que não existe relação sexual, né? Kleber aqui dizendo, com a participação das maravilhosas Mônica Salmazo e Selma. Lindo, lindo. As duas entram ali para compor com o PC Silva duas músicas que tocam no coração, tocam na alma. É Dionisia, né? E aí, Helder, Lacan, né, diz o seguinte, não existe relação sexual. O que é que Lacan quer dizer quando ele diz isso? Que não existe um encaixe perfeito. Eu não sei se você lembra, mas os filósofos gregos, né, lá naquele livro O Banquete, de Platão, eles diziam que nós éramos um só, e que nós fomos divididos, e que o amor, Helder, era essa busca inquieta, essa busca inconstante de uma parte pela outra, na ânsia de se encaixar e formar novamente aquela unidade. Lacan vai dizer, não existe unidade. Lacan vai dizer, não existe unidade. É impossível você se encaixar perfeitamente com alguém, né? Evan está dizendo aqui que já adicionou na biblioteca o disco de PC. Ouça, meu querido Evandro, é um grande disco, né? E aí Lacan diz que não existe unidade. É impossível você se encaixar, não existe encaixe de um ser humano com o outro, né? Mas que existem possibilidades. Existem possibilidades, Helder. E a linguagem é uma dessas possibilidades de tentativa de projeção, de encaixe com aquele objeto do seu amor, né? E é isso que PC Silva utiliza numa das músicas que eu quero ler aqui para vocês, né? A linguagem como uma forma de tentar, né? E mesmo que você não tenha, porque no texto, né, o que me parece é que ele é uma admiração que o poeta está tendo com alguém, né? E ele começa a falar no ritmo de poesia nordestina de repente, né? Que eu acho lindo, e é uma possibilidade de ter encaixe. A música de PC Silva, ouçam o disco Amor, Saudade e Tempo, é uma possibilidade de encaixe, de um ser com o outro. E o texto diz assim, Helder,
Não tem nada na grande natureza que consiga do amor escapulir. Não tem bruto capaz de resistir. Não tem gente que escape de ser presa. Não tem crime que ganhe sem defesa, nem ataque melhor para o coração, que o palpite que dá quando a razão se desmancha de amor emocionada. Tu passaste bem na minha calçada e eu fui bem passarinho pro alçapão. Quando passas parece um ciclone, teu olhar tem potência nuclear, tua voz eu consigo escutar a 10 léguas, mesmo sem microfone. O teu beijo tem gosto de Danone, és um doce capucho de algodão, sois presente de Cosme e Damião, te amar é o meu melhor costume, e os teus olhos um par de vagalume, que me guiam no meio da escuridão. Teu amor me prendeu, não tem mais jeito, não consigo e nem quero me soltar, só me resta também te aprisionar aqui dentro da caixa do meu peito. Teu perfume é mais doce que um confeito, o teu cheiro me exerce uma atração, cada alvéolo do meu par de pulmão te respira, retém, depois debreia, teu amor só viaja na boleia desse pobre e sofrido coração. PC Silva, o disco se chama Amor, Saudade e Tempo. Ouçam, é uma obra de arte. Aqui dentro da caixa dos pés. Que ótimo, que lindo, hein? Que lindo, hein, Pedro? Que lindo. É muito Vamos bonito. fazer como o Evandro fez. Vamos favoritar esse disco aí nos nossos serviços de streaming. Que lindo, né? E o PC Silva vai estar com a gente. Pedro, eu vou deixar a minha música para a semana que vem, por uma questão de tempo, estamos sem tempo. Vou deixar para a semana que vem, mas vou dizer só o título, viu? A minha música se chama Juízo Final, de Nelson Cavaquinho, meu amigo. Que é uma coisa linda, mas vai ficar para a semana que vem. Um abraço aqui forte para Ju. Ju, Juliane, Ju. Ju, Lá de um São abraço, Paulo, minha querida. Lá de São Paulo, Lá de no São Paulo. Abração, Ju. Pedro, na enquete, o que nós temos é o seguinte: serviços de streaming de vídeo, YouTube ou Netflix? YouTube ou Netflix? No meu perfil, o YouTube ficou com 59% dos votos e a Netflix ficou com 41%. E o YouTube venceu a Netflix com 41%. Eu justifico aqui também o meu voto. Eu voto no YouTube. Eu acho que é mais democrático. Eu acho que eu posso ter, você pode ter, nós podemos ter canais que são mais diversificados. E, claro, eu gosto da Netflix e tudo, mas eu acho que o YouTube, ele me instrui. Ele me instrui mais. Certo? E você, prefere YouTube ou Netflix? Tenho a mesma opinião. Pessoal, coloque aí, vocês preferem Netflix ou YouTube, né? Eu prefiro o YouTube também pelas mesmas razões, o de Eric, e a gente pode produzir conteúdo também, né? Eu acho isso muito importante. Eu tenho uma teoria. Considerações eu tenho uma teoria em 15 segundos que é assim, né? O aluno de terceiro ano, como a gente é professor, né? O aluno de terceiro ano, ele gosta mais da Netflix, porque quando ele vai ao YouTube, ele vai para estudar. Então é como se o YouTube fosse uma extensão da escola, né? Então o aluno no terceiro ano, ele está meio que saturado, ele prefere a Netflix. Eu fiz essa pesquisa com os meus alunos. Mas a galera aqui também está dando YouTube, hein? Vamos então de YouTube. Pedro, o que eu tenho na estante? O que eu tenho na estante, antes que a nossa live caia, meu querido, Carlos Janduí também é YouTube. O que eu tenho na estante é isso aqui, meu querido. A biografia deste escritor português chamado José Saramago, um dos maiores escritores de todos os tempos, um dos meus escritores preferidos, favoritos. José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura, autor de livros como A Viagem do Elefante e Memorial do Convento. Eu tenho meu santinho aqui, São Coringa. São Coringa. Viene. Elderico, um beijo.
Até a semana que vem, viu? Semana Tá que vem com faltando uma coisa, Juliano meu filho. Holanda. Tá faltando o personagem da semana, meu filho. Tem tempo ainda? Tem tempo, eu acho, tem tempo. Rocha, Meu Rocha. personagem da semana, meu personagem da semana, pessoal, são os garis. Os garis, que são espécies de profissionais invisíveis. Muitas vezes as pessoas não os vê, embora a pessoa jogue o lixo no chão, não os vê. E nessa pandemia eles estão trabalhando a todo vapor. Então, são os garis, tá certo? E o seu, meu querido? O meu personagem da semana é PC Silva. Grande poeta, com um disco maravilhoso que todos vocês devem ouvir. Tá? Uma boa noite para vocês. Boa noite, Janduí. Um pai para mim. Boa noite, Joyce, que esteve lá na live. E vamos embora. Até a semana que vem com Juliano Holanda, hein? Juliano Holanda vai estar com a gente aqui semana que vem. Obrigado a todos que estiveram conosco. Pedrão, já é tradição aqui no coraçãozinho, meu filho. Nunca mais a gente. Tamo junto. Valeu. Valeu.